Irmãos, boa noite mais uma vez. Boa Graça e noite. paz do Senhor Jesus seja com todos. Ótimo. É um privilégio imenso, né, poder estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da palavra de Deus e um pouquinho daquele conhecimento que o Senhor tem nos dado. Claro, conhecimento não cai do céu como chuva, né? A gente tem que buscá-lo e o Espírito Santo de Deus nos capacita a lembrar e aprender aquilo que temos estudado. Então, para quem não me conhece, eu sou pastor da Igreja dos Irmãos aqui em Alagoas. Sou missionário da convenção, já estou aqui, a gente agora em 2022, né, a gente caminha para 12 anos aqui em Alagoas. Tem um trabalho caminhando bem, falta um pouco ainda para se estruturar de fato, mas está bem encaminhado, graças a Deus. Né? Eu também sou bacharel em teologia, né, concluí agora recente esse curso, então creio que o aprendizado nesse curso também vai servir para vocês. Amém? Bom, como o Ricardo falou, temos um cronograma a seguir, e uma coisa que vocês já devem ter notado, eu sou nordestino, né? Eu sou natural daqui de Alagoas, então nordestino tem o hábito de falar um pouco rápido. Se por um acaso vocês notarem que eu estou falando rápido demais, teve alguma coisa que não deu para compreender, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Bom, gente, a nossa disciplina, ela ou o nosso módulo, de fato, caminhando com Cristo, ele é tão importante quanto as demais e com certeza, vai nos fazer refletir o quanto a nossa vida cristã depende de como nós damos lugar para que o Espírito Santo ele trabalhe na nossa vida. É fato que quando nós começamos a vida cristã, nós recebemos de Deus tudo aquilo que nós precisamos para viver de maneira que o agrada. Não temos dúvida sobre isso. O fato é que nós precisamos aprender como usar todos esses recursos que nós temos recebido para a nossa caminhada junto com Deus. Aprender a andar pelo Espírito Santo é imprescindível para a vontade de Deus, no poder do Espírito e na nossa própria força nessa caminhada. Então, de fato, nós vamos focar muito isso nesse nosso estudo, sobre essa nossa caminhada com Cristo, como o Espírito Santo ele age na nossa vida, como recebemos o Espírito Santo e quais são, né, as características do Espírito Santo no trabalhar da nossa vida. Ok? Então, nesse modo, as nossas reflexões, de fato, elas visam mostrar que nós já dispomos de todas as ferramentas que nós, como cristãos, precisamos para viver a nossa vida autêntica na presença do Senhor. E que a prática das disciplinas espirituais, elas nos colocam numa posição favorável para que o Espírito Santo conduza as nossas vidas em intimidade com o Senhor. Nosso objetivo, então, com esse modo, é conscientizar e consolidar cada um de vocês sobre a importância da presença do Espírito Santo na vida do crente. Também queremos mostrar a importância do cultivo da vida cristã através da prática das disciplinas espirituais e despertar também em vocês o desejo de adorar a Deus no poder do Espírito Santo. Amém? Antes da gente iniciar de fato o nosso módulo, o Ricardo falou sobre a pontuação de vocês, mais uma vez convidá-los a orar para que Deus, por meio do seu Espírito, nos ajude a compreender o que nós vamos estudar nesse momento. Pai querido e santo, nós te damos graça, Pai, por nos dar o privilégio e a honra de poder conhecer o Senhor por meio da tua palavra, das tuas sagradas escrituras, e de poder estar reunidos aqui, Senhor, juntos, para que possamos entender o agir do teu Espírito nas nossas vidas, como o Senhor nos guia para andar na tua presença, em intimidade com o Senhor, da maneira como o Senhor quer. Que o teu Espírito Santo, Pai, que habita em cada crente, abra os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, para que de fato aprendam tudo aquilo que o Senhor tens a nos ensinar. E que não seja somente para conhecimento,
mas que seja aplicado, Senhor, na vida, no dia a dia de cada um dos que aqui estão, Pai. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então, andando pelo Espírito, né, caminhando com Cristo, nosso primeiro estudo, falaremos sobre isso, sobre andar pelo Espírito. Acredito que, pelo horário que temos, vai dar para a gente cumprir esse cronograma de estudos aí. O texto de referência, né, o versículo-chave para a nossa referência é Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, um texto que é muito conhecido, que fala sobre os frutos do Espírito. E lá no versículo 16 de Gálatas 5 diz assim, olha, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Em outras palavras, quando nós andamos no Espírito de Deus, nós tiramos, ou pelo menos neutralizamos os desejos da carne na nossa vida, fazendo assim com que as ações do Espírito elas sejam cada vez mais evidentes na nossa vida. Então, como disse o Ricardo, nosso módulo será dividido em 12 aulas, começando já com hoje. Uma coisa importante que a gente precisa ter na nossa mente, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, decidimos caminhar com Jesus, é que o Espírito Santo ele nos guia e nos fortalece para viver uma vida que agrada a Deus. Ele se torna, então, ali a nossa consciência, né? O nosso orientador. Agora, uma pergunta para vocês, e quem está com a apostila aí deve ter respondido, eu sempre solicito, né? Quem ainda não respondeu, a gente já tem aqui algumas turmas, ou algumas pessoas do módulo anterior. Se vocês leram a apostila de vocês, a primeira parte do material, vocês veem que tem algumas perguntas que precisam ser respondidas, né? Algumas lacunas. E eu queria que um de vocês pudesse responder o que significa andar. O que significa andar? É andar em comunhão com Ele, sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém. No sentido mais bíblico, né? No sentido de comunhão com Deus, é ter de fato comunhão com Ele, né? No sentido mais geral, digamos assim, andar de fato é um progresso, né? É uma atividade. A vida cotidiana depende disso, né? Nós andamos diariamente. Mas também tem um sentido, como disse o irmão Adaelso, de comunhão. Uma vida com direção, né? Com orientação, com metas. Sabermos de onde partimos e aonde queremos chegar. Uma outra pergunta. É o andar com Cristo, né? É o andar numa direção que nós vamos começar a andar aqui e chegar até o fim. Andar Exatamente. uma permanência até chegar o dia de nós chegar na presença do Senhor Jesus, né? Exatamente, né? Eu creio que é assim, né? Uhum. O andar de forma geral, né, num sentido amplo, é o simples exercício de caminhar, né, de mudar os passos. Mas quando a gente fala do andar com Jesus, do andar com Cristo, aí a gente fala de um andar direcionado, né, de um andar com objetivo. Eu gosto muito da ilustração da história de Pedro, quando os discípulos estavam no mar, no meio da tempestade, e Jesus veio encontrar com eles, né? De repente, eles ficam amedrontados ali, e Jesus diz, não temas, sou eu. Pedro diz, se é o Senhor, então manda-me ir ter contigo, né? E Jesus diz, então vem. Pedro desce do barco e ele consegue andar alguns passos ali em direção a Jesus. Mas aí o texto diz que ele começa a observar o vento forte, as ondas violentas, né? O perigo que estava à sua volta. Então ele começou a ter medo e afundou, né? Então, quando a gente coloca o sentido de andar em que propósito, né? Enquanto Pedro andou em direção a Cristo, focado de que o propósito dele, o alvo dele era Cristo, né? Ele tinha essa meta,
a esse objetivo, ele conseguiu andar tranquilamente sobre as águas. No momento em que ele perdeu esse foco, então a caminhada dele se tornou extremamente difícil, a ponto dele começar ali a naufragar, né? Outra coisa interessante é que a nossa luta, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, ela cresce, né, dentro da gente. Às vezes a gente diz, tem muita gente que pensa que quando não conhece Jesus, a vida é difícil. E aí diz assim, eu vou entregar minha vida para Cristo e agora tudo acaba, né? Só que, de fato, a gente começa a ter uma luta maior dentro da gente, né? Existem duas influências que passam a brigar dentro de nós, digamos assim, né? Temos uma luta agora travada dentro da gente, que são influências que lutam dentro da gente. Eu queria saber se vocês sabem quais são essas influências que nós temos lutando dentro de nós. Alguém sabe? Carne e do espírito. A influência da carne e do espírito, né? A gente encontra menção sobre isso lá em Gálatas, capítulo 5, né? As concupiscências da carne, ou seja, os desejos da carne, a influência da carne, a cobiça da carne. Mas nós também passamos a ter agora as influências do espírito na nossa vida, que nos ajudam a viver essa luta e essa caminhada que nós temos com Cristo. A pergunta que sempre fica é: como podemos vencer a influência da carne? Como podemos vencer? Posso responder? Pode. Eu respondi a minha apostila assim, ó. Você perguntou, a primeira pergunta foi andar, né? O que significa andar? Andar é você viver, né? Buscando aquele alvo que é Cristo, sem se desviar, como você comentou, Pedro se desviou quando ele andou sobre as águas, né? Então, a outra pergunta é como podemos vencer, né, a influência da carne, né? Nós só vamos vencer a influência da carne se nós vivermos verdadeiramente em espírito. Se por acaso nós nos desviarmos de alguma forma, né, nós jamais poderemos viver, né, de forma, digamos assim, em espírito, não é verdade? Então, nós vamos ficar divididos. Então, para nós nos desviarmos da influência da carne, nós temos que estar verdadeiramente vivendo em espírito. Só assim nós vamos conseguir, né, viver sem a influência da carne em nossas vidas. Amém. Muito bom. Pode falar, irmão Edmar. Tem um versículo muito jóia que eu gosto muito, que é Romanos 8,13. Ele fala: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o despeito do corpo, certamente vivereis. É andando pelo Espírito que a carne vai progressivamente morrendo. Na verdade, é as influências dela, né? Uhum. A ideia de que quando a gente está focado, né, nessa caminhada em direção a Cristo, a tendência é que a gente se desligue das coisas da carne para, de fato, focar nas coisas espirituais, né? Isso faz com que a gente seja fortalecido e encorajados a andar pelo Espírito, né? Porque a gente deixa de lado as coisas da carne ali. Mas bom, muito bom. O fato que Jesus ele não nos salvou para que depois a gente passe a viver essa vida sozinha, né? Para dizer assim, olha, eu morri na cruz por vocês, entreguei a minha vida para vocês, agora vocês se virem e lutem para viver da maneira que agrada a Deus, né? Não foi esse o alvo, né? Jesus ele veio para nos trazer uma salvação completa, tanto no momento da cruz como no auxílio por meio do Espírito Santo nessa caminhada até a nossa glorificação, né? Ou seja, do momento da nossa redenção até o momento da nossa glorificação. E isso ele fez nos dando o seu Espírito para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos guiar e para nos ajudar a viver vidas conforme a sua vontade. Irmãos, muitas pessoas que entram em um relacionamento com Deus, eles acabam vivendo frustrados as suas vidas, justamente porque eles tentam
viver esse relacionamento com Deus da sua própria maneira. Eles tentam agradar a Deus pela sua própria força, pelos seus próprios esforços, não dando lugar para que o Espírito Santo lhe guie para fazer isso. E muitas vezes acabam se frustrando. Por quê? Porque percebem que quanto mais tentam, menos conseguem. Me lembro de ter um livro de Lutero, onde ele conta as confissões de Lutero, né? E uma das partes do livro ele fala que quando ele não conhecia o Senhor, enquanto Lutero ele era ali um sacerdote católico, ele vivia constantemente na tentativa de ser perfeito diante de Deus, porque ele entendia que a justiça de Deus era extremamente rígida, né? E que Deus, na sua justiça, jamais perdoaria alguém que morresse em algum pecado, tendo algum pecado. Então, a vida de Lutero, ela praticamente se resumia em penitências, rezas e confissões. A chegar um ponto que os próprios amigos do monastério, né, de Lutero, chegavam para ele e falavam: Lutero, você não precisa se confessar tanto, né? Junta essas confissões para uma só vez. Mas aí o livro fala, olha, tinha momentos em que Lutero saía do confessionário, chegava na porta, ele voltava de novo, porque ele se lembrava de pecados que ele havia esquecido de confessar, né? E aí depois Lutero escrevendo sobre isso, ele vai dizer, olha, quanto mais eu tentava ser perfeito e santo diante de Deus, mais pecador eu me encontrava, né? E aí eu percebi que a justiça de Deus nos alcança por meio da fé, e não pela nossa força, não pela nossa capacidade. O Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, ele vai nos guiar para viver dentro dessa justiça de Deus, não por nossa força, não por nossa condição, mas exatamente pelo Espírito agindo em nossa vida, né? Quando tentamos fazer isso da nossa própria maneira, o que acontece é a frustração que teve Lutero e que muitas pessoas têm nos nossos dias, né? Vivem frustradas, acabam desenvolvendo ou se introduzindo no meio de um sistema religioso repleto de regras e muitas vezes, mesmo seguindo todas essas regras, sentem que não estão vivendo uma vida que agrade ao Senhor da maneira como Deus quer. Por quê? Porque tudo isso está acontecendo pela sua força, pela sua capacidade, e não é capaz de alcançar esse padrão que Deus exige, né? Essas pessoas, elas não sabem que a chave para viver uma vida que agrada a Deus é andar em comunhão com Ele. E essa comunhão deve ser guiada pelo Espírito Santo, não pela força, porque a obra do Senhor não está limitada pela nossa capacidade. Também não são apenas meras reuniões, né? Não está limitada a momentos de adoração no culto, por exemplo. Eu gosto muito de uma fala do Bruce, né? Quando o Bruce diz que o nosso culto ele é só mais um momento em que nós nos reunimos para expressar nossa adoração a Deus. Mas o culto em si ele não é adoração. É uma forma de expressar as nossas adorações, que ali pode ser expressada por meio do louvor, pode ser expressada por meio do testemunho, por meio da comunhão e até mesmo por meio da mensagem que vai ser pregada ali. A adoração a Deus é a nossa vivência diária sendo conduzida pelo Espírito Santo, né? Então, irmãos, de fato, né, o Espírito Santo ele está presente na nossa vida em cada momento. Mesmo quando nós ignoramos a presença dele ou quando não atentamos para as orientações que ele nos dá, ele continua presente na nossa vida. Ele não age independentemente das nossas mentes. Ou seja, não é uma força que nos controla, né, que tira as nossas vontades, que nos deixa fora de si. Eu já ouvi pessoas dizer assim, quando eu estou cheio do Espírito, eu não sei o que estou fazendo, né? Perco o controle, perco o sentido, fico em êxtase. A gente não observa isso nas Escrituras, né? O Espírito Santo ele não age independente das nossas mentes, muito pelo contrário. Ele nos leva a entender e a perceber os propósitos de Deus nas nossas vidas. Nesse estudo, irmãos, nós vamos aprender mais sobre a pessoa do Espírito Santo e como ele age na vida do seguidor de Jesus. Desde o momento
que ele começa a abrir o seu coração para a palavra, ou seja, antes mesmo dele entregar a sua vida para Jesus, o Espírito Santo ele já começa a trabalhar na vida da pessoa, até a nossa glorificação, né, durante toda a nossa caminhada. Então, tudo o que nós fazemos como cristão depende do nosso aprendizado de como andar com o Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Na apostila de vocês, tem uma historinha bíblica. Essa história ela diz assim, olha, nem todos os judeus nasceram e moraram em Israel. Por causa da sua desobediência, alguns foram dispersos para diferentes partes do mundo. Alguns desses judeus, chamados helenistas, isso porque a primeira língua dele era a grega e não a língua judaica em si, né, o hebraico, o aramaico. E, além da linguagem, a cultura também deles era diferente, né? Desenvolveram costumes diferentes, muito semelhantes ao costume dos povos estrangeiros nos quais eles estiveram inseridos. Quando esses helenitas eles voltaram para morar em Jerusalém, eles continuaram com costumes diferentes dos judeus que haviam nascido naquela terra. Muitos dos helenistas, mais tarde, chegaram a conhecer o Senhor e a igreja de Jerusalém. Lá no livro de Atos, nós vimos que quando a igreja passava por um grande momento de dificuldade por conta da perseguição, os discípulos e as igrejas eles começaram a arrecadar ofertas e mantimentos para suprir a necessidade daqueles que sofriam ou padeciam no corpo da igreja. E o que nós observamos é que os helenistas eles reclamaram para os apóstolos porque não estava chegando as ofertas, os mantimentos para as viúvas dos grupos deles, né? Essa foi uma das reclamações. E provavelmente eles tenham pensado isso porque naquela época era muito comum os helenistas serem discriminados pelos judeus por causa da vida diferente dos costumes judaicos que eles tinham, assim como os samaritanos, que eram bem rejeitados pelos judeus, os helenistas eles também tinham certa rejeição por causa dos seus costumes. O que os apóstolos, então, fizeram para sanar aquele problema? Porque essa questão de rejeição, ela não existia mais dentro da igreja. Ainda que ela existisse no meio da sociedade, né, os judeus natural, que nasceram naquela terra santa, eles rejeitavam os judeus estrangeiros, né, os helenistas. No povo de Cristo, isso era diferente. Não havia essa acepção de pessoas. Todos eram tratados de maneira igual, ainda que muito provavelmente o que passou na mente dos helenistas ali era que aquela negligência estava acontecendo, né? Ou seja, aquela falta de atenção às viúvas deles estava acontecendo justamente por conta dessa rejeição. Então, o que fizeram os apóstolos para resolver esse problema? Visto que não deveria existir, não deve existir na igreja do Senhor a acepção de pessoas. Os apóstolos, então, se reuniram e decidiram que o trabalho social no corpo de Cristo não era somente um trabalho de líderes. Cada membro, cada discípulo tenha não somente a responsabilidade, o direito, mas como também a obrigação de servir a sociedade ali como um servo do Senhor Jesus. Nessa reunião, então, os apóstolos pediram que os helenistas cristãos escolhessem 7 homens de dentro da igreja, 7 homens cristãos, que tivessem bons testemunhos, que fossem cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, para que pudessem realizar essa tarefa. Dentre eles, estava Estevão, que era um helenista que morava em Jerusalém, né? E que havia entrado em um relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus. Ele foi um desses 7 escolhidos. Quem conhece a história de Estevão sabe o quão cheio do Espírito Santo foi
a vida de Estevão, né? Ele era um homem que andava com Deus, pelo fato de que ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia destaca 3 vezes que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele agiu com sabedoria quando ele foi desafiado, né, ou encorajado a compartilhar a palavra de Deus. E o resultado foi que ele tinha uma boa reputação como seu fruto do Espírito na sua vida, na sua caminhada com Deus. Dentre os 7 escolhidos ali para aquele serviço, Estevão foi o que mais se destacou entre todos, porque além de andar com Deus, ele era um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, e um homem que não confiou nas suas próprias habilidades ou méritos, mas ele confiou unicamente no poder de Deus que agia dentro da sua vida. Como resultado disso, Estevão ficou cheio de graça, né? Ele recebeu de Deus o favor imerecido. E também ficou cheio de poder. Assim como os apóstolos e alguns outros daquela época, Deus permitiu que Estevão pudesse realizar sinais, não porque Estevão merecesse, mais do que os outros que foram escolhidos, mas porque Deus, na sua graça, na sua soberana vontade, ele quis fazer assim, né? Ele achou que Estevão era humilde o suficiente para que Deus concedesse a ele esse privilégio, ou seja, de por meio dele fazer grandes sinais. Com certeza, se Estevão não tivesse andado com o Senhor, ele não teria confirmado o seu ministério com tantos sinais. Estevão foi muito criticado pelos judeus religiosos. Ele comunicou a palavra de Deus no poder do Espírito Santo e ninguém podia refutar o que ele dizia. A sabedoria que o Espírito Santo trouxe para Estevão era tamanha que nem os grandes sábios daquela época conseguiam refutar as palavras de Estevão. Quando as pessoas não conseguem debater, elas mudam o diálogo, né? Elas deixam o assunto do debate de lado e elas começam a atacar o caráter da pessoa. Eu não sei vocês, mas com certeza muitos dos irmãos da Igreja dos Irmãos já devem ter passado por experiências como eu passei, de ser confrontado, né, ou pelo menos questionado em alguns costumes da nossa igreja, diferente das demais igrejas. E quando nós vamos para a Bíblia e embasamos a defesa das nossas práticas e dos nossos costumes na palavra de Deus, a pessoa ela fica sem argumento. E muitas vezes ela muda o tema do assunto ali, né? Ela sai da Bíblia e aí ela começa a atacar o nosso caráter, né? Muitas vezes já falaram para mim, muitas vezes aqui, né? Porque vocês querem ser mais certo do que todo mundo, né? A igreja de vocês é que é o certo. Então a gente se depara com essas situações e humildemente sempre falo, né? Eu digo, não, nós só procuramos obedecer a palavra de Deus como ela é, né? Sem distorcer, sem alterar da maneira como Deus a deixou e como o Espírito Santo nos faz interpretá-la, nos ajuda nessa interpretação, né? No caso de Estevão, quando ele pregava de sobremaneira, muitas pessoas começaram a acusar ele de coisas que ele não havia feito. E, como resultado disso, ele foi conduzido até a presença das autoridades, dos líderes religiosos daquela época. A Bíblia relata que o rosto de Estevão brilhava quando ele se apresentou perante aquela pessoa. Isso por conta da maneira como Estevão andava com Deus, né? Talvez esse brilho tenha sido muito semelhante ao brilho do rosto de Moisés, quando ele desceu da montanha lá, depois de passar muito tempo na presença de Deus. Na sua defesa, Estevão mostrou 2 verdades importantes acerca do andar com Deus, usando os exemplos de pessoas do Antigo Testamento. Primeiro, ele mostrou que os que tinham um relacionamento com Deus
o encontraram e ouviram sua voz em qualquer lugar. O andar com Deus nunca foi restrito a certos lugares. Segundo ponto, Estevão mostrou que os que andavam com Deus sempre foram perseguidos pelos religiosos. Esse último ponto deixou os judeus ali extremamente furiosos. Eles atacaram Estevão e começaram a apedrejá-lo. A comunhão de Estevão com o Senhor era de tal maneira que nos últimos momentos de sua vida, ele literalmente viu o Senhor Jesus. Estevão perdoou aqueles que estavam matando, refletindo assim o caráter de Jesus na sua vida. E as últimas palavras de perdão foram escutadas pelo apóstolo Paulo, que era um dos condizentes com aquela situação, né? Então, olha como a presença do Espírito Santo, ela reflete na vida das pessoas, né? Mesmo tendo esse final trágico, a presença do Espírito Santo na vida de Estevão iluminou a vida de muitas pessoas que estavam à sua volta. Para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre essa presença do Espírito Santo em nossas vidas, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, por gentileza, no livro de Atos. Na verdade, são 12 capítulos. Eu vou deixar esse texto para vocês lerem mais a fundo, mas eu quero ler somente uns poucos versículos aqui. Atos, capítulo 6, que fala sobre a instituição dos diáconos. E do versículo 8, que fala que Estevão era cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Lá no versículo 10, diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Eu tenho aqui 3 perguntas para fazer para vocês dentro desse texto, desse contexto. Espero que vocês tenham lido. A primeira é, mas quem não leu deve conhecer o texto ainda e pode responder também. Estevão foi escolhido com mais 6 homens para qual serviço naquela época? Alguém vai responder? Lembra que houve reclamações dos helenistas e eles decidiram escolher ali 7 homens, né? Os 7 foram escolhidos para a distribuição de alimentos, né? Que foi a reclamação dele, que estava sendo negligenciado isso, né? Para as viúvas dos helenistas. Bem, muito bem. Uma segunda pergunta: quais são as evidências que Estevão estava cheio do Espírito Santo? Eu acredito que seja o fato dele ter uma intimidade, né? Um relacionamento de intimidade com Deus. Isso foi um ponto de referência na vida dele, onde os outros também viram, né? Eu vejo dessa forma. Essa foi uma das evidências, né? Tem mais. Quer falar, irmão? É que o caráter de Jesus brilhou no seu rosto. Bem, também, certeza. Muito bom. Alguém quer falar mais? Acompanhando o que o irmão falou, a sua sabedoria ao falar, ela refletia muito o caráter de Deus, de uma inteligência muito grande diante das pessoas. Muito bom. Refletiu o caráter de Deus, a sabedoria no falar. Tem mais um, pelo menos mais um, né? Na verdade, são muitas, mas quero ver se alguém ainda chega nesse ponto. Alguém quer falar mais algum? É o perdão que ele fez, né? Quando foi o que Jesus fez, o caráter na cruz. Muito bom. Exatamente, né? Ele também teve disposição para servir, né? Uma coisa que tem sido motivo de muitos debates, né? Questionamentos, a disposição da geração de cristãos de hoje para o serviço. Não temos encontrado tantos crentes com essa disposição.
Esse é um dos frutos do Espírito na nossa vida também. A gente reflete isso, eu vivencio isso aqui na nossa igreja, né? Tá a irmã Vânia, que é nossa membro aqui da Igreja dos Irmãos aqui, e a gente vivencia isso dentro da igreja, né? A falta de irmãos que têm essa disposição para servir. É um fruto do Espírito Santo. Não quer dizer que esses irmãos não tenham o Espírito Santo. Porque, como viram, como vocês acabaram de mencionar, são muitas as evidências do Espírito Santo na nossa vida. E nem todo mundo vai ser completo, né, em todos, né? Ou seja, o Espírito Santo ele vai ser mais evidente na vida daquele que mais dá lugar, né, para ele trabalhar na vida da pessoa. Se você dá a sua vida para que o Espírito Santo lhe conduza da maneira como ele quer, ele vai, com certeza, preencher a sua vida em tudo aquilo que é necessário para a sua caminhada e também para a edificação do corpo de Cristo, né? Mas essa disposição para servir, infelizmente, ela tem faltado muito, muito mesmo dentro dessa geração de cristãos que nós temos. Mais uma pergunta, né? O que Estevão usou na sua defesa para ilustrar o andar com Deus? Quem se lembra? Por exemplo, de duas pessoas do Antigo Testamento. Foi o que eu respondi. Desculpa, irmão, respondi. Você ia falar a mesma coisa, irmão? Não, eu ia falar que ele usou duas verdades, né, que ele citou aqui, e ele mostrou, né, que tinha um relacionamento com Deus, através dessas duas verdades que ele... Amém. Em outras palavras, ele usou a Bíblia, né? A Bíblia, a palavra. No final, os dois falaram a mesma coisa. Isso. Ele usou, de fato, as Escrituras, né? A defesa dele, né? Deve ser sempre a defesa do cristão. Até Jesus, quando o diabo tentou ele lá em Mateus capítulo 3, ele se defendeu com as Escrituras, né? Por isso que precisamos conhecer bem. Olha, irmãos, considerando a sua vida, que respostas de oração você tem visto quando você ora? Então, são 4 perguntinhas que tem aqui. Como Deus tem respondido às suas orações? Você ser mais específico. Individual? É pessoal. Pessoal. Falar por mim, a resposta de oração que eu tenho vivenciado na minha vida foi o meu crescimento espiritual, né? Foi a vontade de me aprofundar mais, né, na palavra, que antes eu não fazia isso. E de uns tempos para cá mudou muito esse meu jeito, né? Estou procurando mais a entender, lendo a palavra, sabe? Pesquisando. Então, eu acho que isso é resposta de oração, sim. Deus está trabalhando da forma dele, né? Na minha vida. E eu agradeço muito a ele por isso. Amém. Muito bom. A minha resposta é o que eu sempre tenho ouvido da minha mãe, que era a vontade dela, assim, o sonho dela, que ela sempre fala pra gente, era de ter os seus filhos, né? No caso, ela diz os seus filhos, mas pelo menos um tá na direção, não somente tá como participante, mas tá na direção, na igreja, na frente, dirigindo, pregando. Ela diz que isso seria isso são umas das orações dela, né? E Deus tem assim me dado esse despertar, para quando eu estar na igreja, não só estar ali, né, como ouvinte, mas principalmente ser praticante. Então eu creio que Deus tem me despertado para isso. As mensagens que o pastor nos tem trazido é com esse propósito, para que nós não sejamos somente ali uns ouvintes, mas sim um praticante, estar participando mais. E eu acredito que só de estar aqui presente, estamos participando com os irmãos aqui, né? Isso para mim, eu creio que já é uma parte, uma atitude de Deus agindo, né? Hoje nós temos essa facilidade de estar nos comunicando. Então, eu acredito que seria assim, como eu já tive outra oportunidade, seria muito difícil eu estar participando presencial, como o pastor Ricardo falou anteriormente. Era muito difícil. Hoje, então, está sendo tendo essa facilidade. Eu agradeço a Deus por isso. Tem sido parte das minhas orações que Deus está concedendo esses momentos.
Amém. Graças a Deus, né? Irmão, vem para Alagoas, tem vaga para o senhor aqui, viu? Eu queria falar, Jorge. Pode falar, meu irmão. Eu não tinha tô vendo essa apostila agora, né, na verdade. Mas a resposta que Deus tem me dado em oração é sempre o conhecimento que tem me dado através da palavra, de aprender, mas também de a praticar e levar a ensinar. Também de oportunidades de levar a palavra para outras pessoas, realizando estudos. Deus tem abrido o caminho, assim, dando conhecimento cada dia mais, pedindo a esse conhecimento, esse tempo com outras pessoas. E isso me faz também a olhar, pegar como experiências, a fazer crescer espiritualmente. Cada dia mais, sempre quando eu tenho visto esse negócio assim, e que ele tem respondido em minhas orações. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? É bom a gente ver como Deus ele tem agido nas nossas vidas de diversas maneiras, né? Meu pastor sempre dizia que essas orações são as orações que a gente ora certo que Deus vai responder, né? Quando a gente ora por fortalecimento, quando a gente ora por fé, quando a gente ora pedindo a Ele conhecimento da Sua palavra, que nos ajude a ajudar mais, né? Ser mais ativo na obra dele. Essas são as orações que a gente sabe que Deus ele vai responder, né? Ele até fala para que a gente ore dessa forma. Mas bem, irmãos, normalmente nós, quando estudamos a Bíblia, né, eu particularmente que sou discípulo do missionário Bill, né, nós costumamos usar um capítulo inteiro da Bíblia para a gente trabalhar o nosso estudo. E algumas vezes a gente usar o contexto inteiro, né? Porém, não há um capítulo inteiro que fale tudo sobre o Espírito Santo. Por isso, então, nós vamos usar, nesse nosso estudo, 4 trechos principais para você compreender a obra do Espírito Santo e para você aprender como andar em comunhão com ele. Nos tempos antes de Jesus, o Espírito Santo ele agia na vida de certos indivíduos que eram escolhidos por Deus para cumprir um propósito. Muitas vezes reis, juízes, profetas ou sacerdotes. Mas na vida daquelas pessoas nunca houve uma regeneração ou uma habitação permanente do Espírito Santo na vida delas, né? Em outras palavras, elas recebiam o Espírito para cumprir o propósito determinado por Deus e depois o Espírito se retirava, né? Elas nunca ficavam completamente habitadas pelo Espírito naquele tempo, né? É até fato que a gente lê Davi orando, né, no Salmo, pedindo para que o Senhor não retirasse dele o seu Espírito. Provavelmente porque Davi conhecia a história de Saul, né? A gente sabe o que aconteceu quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, ele passou a ser atormentado por um espírito imundo, né? E ali por conta da sua rebeldia. Agora, irmãos, a partir do dia de Pentecostes, a maneira do Espírito Santo agir nas nossas vidas, ela mudou. Ele não somente veio sobre a igreja, ele não somente revestiu a igreja, ele passou a habitar dentro da igreja. E essa mudança é importante, tanto na forma como Deus ia agir na vida de seus filhos, como na forma de como o Espírito Santo agora habitaria definitivamente na vida dos escolhidos de Deus. Houve necessidade para que a gente pudesse compreender mais a respeito do Espírito Santo. O próprio Jesus, na véspera da sua crucificação, ele explicou um pouquinho mais para as pessoas sobre o Espírito Santo e como ele iria agir na vida dos seus seguidores ou dos seus filhos. Quero que vocês abram, por gentileza, João, capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14, para que a gente possa ler alguns poucos versículos. Irmãos, eu vou logo adiantando para vocês, é muito provável, Ricardo vai me puxar a orelha aí,
mas é provável, por conta do nosso atraso no início, que a gente passe alguns minutinhos das 9, mas também não tanto. Então, vou caminhar um pouquinho para que a gente consiga concluir esse nosso primeiro estudo, mas que dê para a gente fazer uma boa explanação e um bom estudo para a gente compreender bem o nosso propósito aqui. Ok? João 14. Pode ler, por favor, do versículo 15 ao 17. Algum dos senhores. 15 ao 17? Isso. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque Isso não, Bela. vem nem comum. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém. Que bênção, né? Então, olha só como Jesus começa, né? Se me o quê? Tinha mais. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Em outras palavras, irmãos, a obediência a Jesus Cristo e aos seus ensinamentos é uma evidência de que nós o Amamos. é isso? Isso. O Senhor não quer obediência forçada. Ele não nos fez como robôs e nem é como os falsos deuses que obrigam as pessoas a servi-lo. Deus quer uma adoração por amor. E a Bíblia diz isso, né? Ele não somente é um Deus de amor, ele quer que nós o adoremos porque nós o amamos, né? E fazer a sua vontade, obedecer a sua palavra, é um reflexo desse amor que nós temos para com Deus. Por isso deve ser algo natural na vida do crente. O Espírito Santo, ele faz com que isso seja natural. Porque quando nós começamos a estudar a palavra de Deus e começamos a entender o que Deus quer para nossas vidas, com certeza a gente vai olhar para nós como pessoas humanas e vai dizer, olha, ninguém é capaz de viver dentro desse padrão que Deus exige. Ninguém é capaz de cumprir todas as exigências de Deus. E, de fato, isso é verdade. Mas aí nós nos entregamos ao Senhor, que por meio do seu Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada. Ele é capaz, né, de nos levar, de nos guiar para uma obediência que seria impossível para nós, pela nossa própria força. Então, ele continua no versículo 16, ó, quando ele diz, eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre, né? Para sempre com vocês. Então, olha só. Ok. A fim de que ele esteja para sempre com vocês, né? Então, um outro nome para o Espírito Santo é Consolador. Ou seja, além de consolar, essa palavra significa que ele nos ajuda, que ele nos conforta, aconselha, exorta, que ele nos guia, né? Ou seja, aquela pergunta que eu fiz lá no início, né? O que é simplesmente caminhar? E aí a gente agora entende que essa também é uma tarefa, uma das missões do Espírito Santo para a nossa vida, né? Nos ajudar nessa caminhada. Ele vai nos guiar para o alvo, para a direção aonde nós queremos chegar. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas, ela será a partir do momento que nós nos rendemos a Cristo para sempre. Sempre, né? Ou seja, não é como no Antigo Testamento, que as pessoas recebiam o Espírito para o cumprimento de um propósito e depois o Espírito era retirado. Dessa vez, a presença do Espírito agora, ela é permanente na vida do seguidor de Jesus. Como eu disse, no Antigo Testamento não tinha essa permanência. A palavra outro, no versículo aqui, 16, indica que esse Espírito Santo tem a mesma natureza de Jesus. Como Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. E tem as mesmas qualidades de Deus.
No versículo 17, então, ele diz que ele é o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele Estará. habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Pastor, Sim. ele diz aqui, Jesus disse que ele prometia outro Consolador. Também não. Ele tá dizendo que ele ia prometer, fazia parte do Espírito Santo, era um Consolador que ele ia prometer. O outro? O outro Consolador é o Espírito Santo, né? Essa é uma palavra. Por que Jesus está dizendo o outro? Porque enquanto Jesus estava em terra, ele era o Consolador dos discípulos. Era ele quem consolava, era ele quem exortava, era ele quem ensinava, o próprio Jesus em pessoa física. Agora que Jesus está dizendo que está chegando, Jesus está falando que está chegando o momento dele retornar para Deus, dele retornar para o céu, ele não vai deixar os seus discípulos órfãos de Consolador, né? Ou seja, ele vai para Deus, mas ele vai mandar um outro Consolador que vai fazer nos discípulos o que ele fazia, né? E ainda mais evidente, né? Porque é diferente, né? De você ter Jesus do lado, como tinham os discípulos, é maravilhoso. Todo mundo queria ter esse privilégio, né? Dizer assim, não, eu queria ter a presença física de Jesus ao meu lado. Mas mais maravilhoso ainda é a gente ter o seu Espírito dentro da gente, habitando as nossas vidas, né? Porque Jesus ali, ele poderia ensinar, como ele fez, né? Ele ensinava os seus discípulos a andar na presença dele. Ele fortalecia por meio das palavras, dos ensinamentos, mas ele não habitava dentro dos discípulos ali. Então, as pessoas, elas meio que tinham somente o conselho, né? Os ensinamentos. Uma vez que o Espírito Santo passou a habitar dentro da igreja, dentro do crente, a gente não tem somente agora os ensinamentos, né? A gente tem a força do Espírito dentro de nós, nos levando a essa vivência, a essa comunhão com Deus. Muito diferente, né? Mas esse outro Consolador mesmo, de fato, é o Espírito, né? Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, eu estou saindo e estou mandando o outro que vai continuar fazendo na vida de vocês o que eu comecei, né? A ensinar, a exortar, a guiar, a orientar. Deu para entender, irmão? Beleza. Ok. Então, o Espírito Santo estava trabalhando na vida dos discípulos, sim ou não, antes de quando Jesus estava na Terra? Também. Não. Já trabalhava, né? Já trabalhava? Olha o que diz o versículo 17, ó. O Espírito que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, vós conheceis porque ele habita em Estava vós. trabalhando Então, através de Jesus, né? Que andava com eles. Ele já estava através de Jesus, e ele não era permanente na vida dos discípulos, mas ele já trabalhava na vida dos discípulos ali, né? Tá, entendi agora. Ele não Boa estava noite, pastor. dentro da vida deles ainda, né? Ainda não eram habitados pelo Espírito Não Santo. era habitado, só Pela presença de Cristo ali, eles tinham o Espírito, né? Visto que... Boa noite, pastor. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida aí em relação à característica onipotente, onipresente, onisciente. Olhando para essa questão de o Espírito morar, né, e habitar em nós, ele entraria nessa classificação de onipresença? Com certeza, né? Com certeza. Pelo fato do Espírito Santo ser Deus, ele tem os mesmos atributos de Deus, né? Tanto do Pai como do Filho. Então, ele tem tanto a onipotência como a onipresença e a onisciência. E o fato dele habitar em nós mostra essa onipresença dele, né? Por quê? Porque ele está em várias pessoas ao mesmo tempo, né? Isso é onipresente. Somente Deus é capaz de fazer isso. E o fato do Espírito Santo ser Deus o torna capaz também, né? Deu para entender, irmão? Ok, obrigado. Também. Ok. Então, Jesus estava falando de uma mudança no trabalho do Espírito Santo na vida dos seus seguidores depois da sua ressurreição, né? Como hoje, agora, né, após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo age na vida das pessoas
que não conhecem, o levando a conhecer, né? O Senhor chamando-as para um relacionamento com Deus é a maneira como o Espírito Santo age na vida dos incrédulos. Porque há um questionamento muito grande. Sempre já me deparei várias vezes com esse debate de pessoas que dizem assim: o Espírito Santo, ele trabalha somente na vida do crente ou ele age também na vida do incrédulo? Também. E aí eu vou dizer, olha, se o Espírito Santo não agir na vida do incrédulo, o incrédulo nunca vai chegar a ser crente. Porque se o Espírito Santo não convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, como que ele vai aceitar que precisa de um Salvador? Como que ele vai reconhecer a falha da sua vida, né? Então, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na vida das pessoas antes mesmo das pessoas entregá-las para Cristo. Agora, um outro ponto muito debatido é: ele trabalha na vida de todas as pessoas ou somente daqueles que foram por Deus escolhidos, que respondem ao eficaz chamado, né? Esse é um outro. Mas a gente vai chegar nisso mais adiante, são assuntos mais aprofundados aí para a gente poder chegar lá. Ok? Quando a pessoa se arrepende de crer, tomando a decisão de caminhar agora com Jesus, tornando-se uma nova pessoa, o Espírito Santo, então, ele passa a habitar permanentemente na vida dessa pessoa, né? Ou seja, diferente quando a pessoa não é crente, né? O Espírito Santo está ali convencendo ela do pecado, da justiça, do juízo, mas uma vez que a gente entrega a vida para Jesus, toma a decisão de se tornar uma nova criatura, quando a pessoa nasce de novo, ela passa a ser habitada pelo Espírito Santo na sua vida, né? No mesmo texto, no mesmo capítulo, por favor, leia versículos 25 e 26. (25 e 26) diz assim: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. É esse? O senhor leu 25 e 26, ou o senhor leu um texto aí que eu não encontrei? O final, o é o 14, né? É o 14. É uma nova tradução, né? Capítulo 14. Não, porque pulou por 20. Pulou pro. É o 25 e 26. É 14, 25 e 26, dá assim, ó. Isto vos tenho dito. Isso, pulado pro 15 aqui, o vento bateu pro 15. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Imenso, né? Então, a gente já observa aí no texto que o Espírito Santo, ele nos ensinará. Ele nos ensina, né? A verdade através da palavra de Deus. Hoje, o Espírito Santo não transmite novas revelações, mas ele nos ilumina, dando entendimento para que possamos compreender a revelação que já temos, que é a palavra do Senhor. Quando estudamos a Bíblia, é somente pela iluminação do Espírito Santo que nós conseguimos compreender qual é a vontade de Deus expressa nessas palavras. Essa é diferente, né? Que muitas pessoas acham que só tem o Espírito Santo se tiver profetizando, ou seja, sendo vidente na vida das pessoas, né? Tendo novas revelações, adivinhando coisas que vai acontecer, se estiver falando línguas que não existem, né? Ou seja, um idioma ali criado na hora. Mas o fato é que a gente, na Bíblia, uma das missões do Espírito Santo é ensinar o que já está na própria Bíblia. Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que está escrito na palavra de Deus, a revelação que foi encerrada, conforme 1 Coríntios 13:8, o Espírito Santo nos dá essa capacidade de entender isso e não somente entender o que nós estudamos, mas também de lembrar tudo
o que nós aprendemos da palavra do Senhor, ou pelo menos o necessário, né, o suficiente para a nossa vida cristã ali, porque lembrar de tudo é impossível, mas quem está estudando desde o início sabe que a gente lembra muita coisa, né? Eu me lembro que, logo quando eu cheguei aqui em Alagoas, eu comecei a fazer estudo com um rapaz, um colega meu, era colega de infância, e eu, mais ou menos um ano, ensinando a Bíblia com ele, né? Eu comecei de lá dos sinais, quando estava terminando o propósito da vida, nos últimos estudos do propósito da vida, e ele era muito, muito ruim assim para responder perguntas. Eu fazia as perguntas, ele meio que preso ali, sem querer muito responder. E aí ele sempre dizia que não sabia. E aí quando foi um dia, eu cheguei lá na casa dele, ele estava feliz da vida. Ele já tinha se rendido para Jesus. E aí um dia eu cheguei, ele estava feliz da vida lá. Eu disse, que foi? Ele disse, pastor, olha, sabe o que aconteceu? Parou uma colega minha de trabalho ali na rua e ela me fez uma pergunta sobre a Bíblia. E eu passei 3 horas, né, no meio do sol quente, eles em pé, no meio da rua, na frente de uma loja, ele falando de Jesus e da palavra de Deus para ela. E ele disse assim, olha, eu falei coisas que eu não sabia que sabia, né? E saiu de mim. E aí eu disse, olha, meu irmão, isso é o trabalhar do Espírito Santo na vida da gente. Ele fala por nós, ele nos faz lembrar aquilo que a gente estuda, ainda que a gente pense que não saiba. Por isso que eu sempre digo para os irmãos, sempre encorajo os irmãos, quando chega a hora de assumir alguma responsabilidade dentro da igreja, algum cargo de liderança, alguma atribuição, o irmão fica com o pé atrás, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento, eu não estudei. Eu digo, olha, irmãos, o Deus que nos escolheu é o mesmo Deus quem nos capacita. Então, ele não vai, de maneira nenhuma, nos deixar na mão. O Espírito Santo de Deus habita em nós para isso. Então, aceite e ore, que Deus ele vai te capacitar. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Ele nos capacita para viver uma vida digna na presença do Senhor, mas também ele nos dá os dons que são necessários para a edificação do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Sim. Então, o Espírito Santo ele nos ensina a verdade através da palavra de Deus, né? Hoje ele não transmite novas revelações, mas ele nos ilumina dando entendimento da palavra quando nós a estudamos. Ele também nos leva a lembrar, né? Como já falei muitas vezes aqui, da verdade que nós já estudamos para aplicá-las no momento certo. Por exemplo, vamos imaginar uma situação aí. Você está em uma reunião muito tensa, de repente uma pessoa começa a se irar e passa a acusar você de muitas coisas em voz alta. A ira começa a subir dentro de você e você já quase para explodir, né, para se levantar e revidar as agressões. Aí você se lembra que de manhã você leu Provérbios 15:1, que diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então você fica escutando o que a outra pessoa está falando e quando a pessoa termina de falar, você calmamente explica o que aconteceu. O clima na reunião muda, né? O Espírito Santo, naquele momento, aplicou um trecho que você leu naquele dia, mas não estava lembrando até aquele momento que você precisou dele. O Espírito Santo guiou a sua vida. O Espírito Santo lhe ajudou em um momento difícil. Então, é assim que o Espírito Santo age no dia a dia da nossa vida, né? Claro, há outras maneiras que o Espírito Santo age também, ok? Agora sim, irmãos, lá no capítulo 15, pode ler o versículo 26, por favor? 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, e o Espírito da verdade que ele procede, esse dará testemunho de mim. Ok, amém. Então, novamente, olha, o Espírito Santo ajudará as pessoas a entenderem quem é Jesus. Olha quantas atribuições do Espírito Santo na nossa vida, né? Nós já vimos lá no capítulo 14, no versículo 26, que ele é um consolador, ele nos consola, né? Assim como Jesus consolava seus discípulos. Ele ensina, ele faz lembrar o que aprendemos, e agora o texto está dizendo que ele dá testemunho sobre Jesus, ou seja, ele nos ajuda a entender sobre Jesus Cristo.
Isso se aplica tanto para os que não conhecem a Deus, como para os que já têm um relacionamento com Ele, né? Se você observar o relacionamento entre os membros da Trindade, você vê lá, né, que o Filho envia o Espírito da presença do Pai. Todos são igualmente Deus. Não são três deuses, né? O conceito difícil das pessoas entenderem sobre a Trindade. Não são três deuses, mas um único Deus que se divide em três pessoas diferentes, na mesma essência, né? Não há um grau de importância ou hierarquia. Há atribuições diferentes, a gente percebe isso, né? Nós estamos estudando sobre as atribuições do Espírito Santo e o agir dele na nossa vida. Quando a gente estuda sobre o Filho, sobre Jesus, a gente vê que Jesus tem atribuições diferentes, assim como o Pai tem atribuições diferentes, mas todos são igualmente Deus. Jesus explicou mais sobre o Espírito Santo em João capítulo 16, começando lá no versículo 7. Pode avançar, por favor? Mais um capítulozinho. Alguém pode ler? João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Eu vos digo a verdade, né? Convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, aí a gente observa que Jesus está dizendo, eu estou consolando vocês agora, mas vou mandar outro Consolador. Esse trecho ensina que o Espírito Santo que habita na sua vida é melhor do que ter Jesus fisicamente ao seu lado. Novamente eu vou dizer. Por quê? Porque com a presença de Jesus, se você fizer alguma pergunta difícil, se você tivesse alguma dificuldade, fosse falar da Bíblia para alguém e alguém perguntasse difícil, você poderia chamar Jesus e Jesus ia lá e ia responder as escrituras de uma maneira tão simples que a pessoa conseguiria compreender, né? Mas aí a gente poderia se tornar um crente relaxado, né? Esse trecho ensina que a presença do Espírito Santo, ela, eu não vou dizer melhor, né? Mas tão importante quanto a presença física de Jesus. Por quê? Porque ele nos ajuda a ter mais humildade e a depender mais da presença dele nas nossas vidas do que confiar nos nossos conhecimentos e nas nossas capacidades. O versículo 8 diz que quando ele vier, aí a gente vai ver mais outras atribuições do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Então, olha só, Jesus não somente age na vida dos seus seguidores, mas ele também age na vida das pessoas que ainda estão no mundo. A essência do pecado é o quê? A incredulidade, né? Ou seja, não crer. Podemos concluir que a raiz do pecado é a falta de fé em Deus e, consequentemente, a falta do conhecimento de Deus, porque é impossível a pessoa ter fé verdadeira sem conhecer o Deus que ela diz que tem fé. O homem ficou doente, a situação era grave, o médico deu instruções específicas sobre o descanso da dieta, né? Esse é só um exemplo sobre a confiança. E dos tipos de remédios que ele precisava tomar para ficar melhor. Porém, esse homem só obedecerá se ele confiar no que o médico falou. Talvez esse homem pense que o seu jeito de se automedicar seja melhor, né? Que os remédios que ele conhece seja melhor do que os receitados pelo médico. Então, o homem confiou mais no seu próprio conhecimento do que no médico. Quando desobedecemos a palavra de Deus, confirmamos que nós acreditamos mais nos nossos caminhos do que nos de Deus, de que somos melhores e que conhecemos mais do que o próprio Deus. No versículo 10, então, ele diz, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Olha só, o fato de que Jesus voltará para o Pai mostra a sua santidade, né? Somente um ser perfeitamente santo, né, como Jesus, poderia habitar na presença do Senhor, né, na presença de Deus. Visto que, de acordo com Isaías capítulo 6, até os serafins e os querubins cobrem o rosto na presença do Pai, né?
Mas a Bíblia não diz que Jesus está diante do Pai com o rosto coberto. Por quê? Porque ele é igual ao Pai, em essência, né? Ele é Deus assim como o Pai é Deus. Ok? Jesus manifestou a justiça e a santidade de Deus durante toda a sua vida. Ele só pôde voltar à presença do Pai porque ele era santo e puro. Uma pessoa não pode reconhecer a profundidade do seu pecado até que reconheça a justiça ou a santidade de Deus. O padrão de justiça não é a vida de nenhum ser humano, mas sim a vida santa de Jesus. Ela é o reflexo do padrão de justiça que Deus quer. No versículo 11, ele vai dizer, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Alguém sabe? O diabo, né? Satanás, ele é o príncipe desse mundo. O que acontecerá com as pessoas que vivem segundo os valores, a filosofia e a moralidade desse mundo? Serão também julgadas, né? Esse julgamento aqui é um julgamento de condenação. A palavra mais aplicável nessa tradução aqui seria condenadas, né? Porque julgadas já estão, de fato, né? A maioria das pessoas acredita que irá para um lugar melhor depois da sua morte. Elas creem que vivem relativamente bem em comparação com outras pessoas, mas o Deus desse mundo já foi condenado porque a palavra afirma que as obras de Jesus demonstram que isso é verdade, né? Então sempre tem aquele conceito da pessoa imaginar que tá sofrendo nesse mundo, tudo tá difícil, quando morrer tudo acaba, né? Esse é um dos motivos pelo qual muitas pessoas cometem suicídio, né? Acreditar que o sofrimento vai acabar depois da morte. E para a maioria delas, infelizmente, o sofrimento começa, né? E aí ele vai entender que, de fato, na vida ele não sofria, vai sofrer depois dela, né? Mas para quem está em um relacionamento íntimo com Deus, quem vive uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, aí tudo muda. Ok? Só o reconhecimento desse fato leva as pessoas sem Jesus a reconhecerem a certeza de sua condenação. Os versículos 12 a 13 diz assim, olha, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que interessante. Haviam ainda verdades que só iriam fazer sentido para os discípulos depois da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo guiou os discípulos e também nos guia para entendermos as verdades da palavra de Deus. Esse trecho ele é a promessa da ajuda do Espírito Santo na vida dos apóstolos para escreverem as escrituras do Novo Testamento, ou os escritos do Novo Testamento. Pelo fato de que o Espírito Santo é o autor da Bíblia, ele também nos guia como leitores no estudo e na sua aplicação. Amém? Estou falando um pouquinho rápido para ver se dá tempo a gente concluir esse primeiro estudo. E se ficar alguma dúvida ou algo que vocês não compreendam, vocês podem interromper a qualquer momento e perguntar. Né? No verso 14, ele diz, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha que interessante, irmãos. Vocês já perceberam que a gente não encontra nenhuma passagem na Bíblia mandando a gente adorar o Espírito Santo? A gente não encontra, né? Mesmo o Espírito Santo sendo Deus, não tem passagem de adoração ao Espírito Santo. Por quê? Porque, na verdade, o Espírito Santo ele nos guia para a adoração ao Filho. O foco é Jesus Cristo, né? Ele é o centro, foi ele quem nos salvou, quem morreu na cruz por nós. O Espírito Santo trabalha nas nossas vidas para glorificar ou adorar Jesus. Ele não busca adoração para si mesmo, mesmo ele sendo Deus. Mesmo sendo igual a Jesus, ele busca a glória para Jesus e não para si próprio. Jesus é o foco da nossa intimidade com Deus. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso advogado, ele é o nosso mediador, né?
Ele é o único caminho que nos leva para o céu. O Espírito Santo guia toda a nossa vida de adoração para Jesus. O Espírito Santo ele deve ser adorado como Deus junto ao Pai e o Filho, mas a gente não encontra essa adoração na Bíblia, né? Geralmente a nossa comunhão e oração são direcionadas ao Pai por meio do Filho, mas sempre serão no poder do Espírito Santo, né? Ele leva as nossas orações a Deus. Depois da sua ressurreição, os discípulos queriam ainda mais detalhes sobre os eventos futuros, né? Então, eu vou encerrar hoje por aqui. Eu encerro aqui nessa parte a obra do Espírito Santo, porque a gente começou um pouco atrasado, senão a gente vai avançar muito. E aí eu vou deixar essa tarefa para vocês, para que vocês leiam, vocês vão ler esse restante do primeiro estudo que falta, e também o segundo estudo, responder. E na nossa próxima aula a gente dá uma pincelada nesse resto que falta para a gente entrar no segundo estudo. Pode ser assim, Ricardo? Tranquilo, meu irmão. Fique à vontade. Tá tranquilo. Acho que dá para dar uma parada aí. Isso. Porque aí a gente... Essa parte da obra do Espírito Santo aqui, ela é extremamente importante. Eu queria dar uma passada nela com um pouquinho de calma, para a gente trabalhar bem essa parte aqui. E eu quero a participação de todos. Ok? Pode ser assim, então? A gente fecha Pode aqui. ser. Mas, irmãos, deu para vocês sentirem um pouquinho, né? Falar da palavra de Deus é sempre complexo. Mas quando a gente tem, de fato, o Espírito Santo na nossa vida, ele nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender. E eu tenho certeza que esse módulo não vai ser de extremo difícil para vocês, não. Muito pelo contrário, vai ser bem leve. E certo que Deus vai iluminar a vida de vocês para que vocês possam compreender tudo aquilo que é necessário. Amém? Se tiverem dúvidas, perguntas, e a gente vai ter um momento, né, ainda de divisão de grupos, não é isso, Ricardo? Acho que pela hora a gente pode deixar para outra aula, para não ficar muito tarde, né? Ficou aonde, pastor? Na apostila aí? Ficou na apostila, a gente parou a obra do Espírito Santo, o título. Esse aqui vai começar na próxima, né? Na obra. Isso, né? A gente continua daí, se Deus quiser. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Marlon tá falando, precisa ligar o microfone. Eu estou verificando aqui a apostila, né? Tá parado aqui. Eu estou olhando aqui no monitor. Eu recomendo... Não é pergunta, não, pastor. Quem gosta de PDF, né, não tem necessidade de imprimir. Para responder, na física impressa é bem melhor, né? Até para acompanharem nas aulas. Mas aí fica a critério de vocês aí. Amém? Ricardo? Amém. Pastor Leandro? Pode falar. Eu já fiz essa apostila 3 vezes. Afinal, nós estamos estudando no Murini, uma cidade próxima de Marituba aqui. Nós estamos estudando essa apostila, Caminhando com Cristo lá. É muito jóia o tempo. Estavam para lá hoje. Bom, né? De Marituba. Então, o senhor já está fino aí, assim, no conhecimento. Que bênção, né? Mas, assim, eu sempre digo isso, irmãos. Conhecimento nunca é demais, né? Eu digo para vocês, vocês são privilegiados por ter o ITG hoje disponível para vocês. Eu, no princípio da minha conversão, eu desejava, né? Eu orava, eu chorava a Deus que eu queria uma base de formação dentro da visão da Igreja dos Irmãos, né? Dentro da nossa visão como igreja, a maneira como nós interpretamos a Bíblia. E não tinha. Tanto é que a minha formação, eu vim me formar em uma universidade, né? Mas vocês estão sendo privilegiados porque vocês estão sendo formados no conhecimento bíblico, claro, dentro da maneira como nós, na Igreja dos Irmãos, interpretamos a palavra de Deus. Então, abracem mesmo de todo o coração. É difícil essa caminhada, é árdua, parece longa, né? Mas não é tão longa assim, passa muito rápido o tempo. E encorajem
encorajem outros irmãos, outros membros da igreja a estudarem também, porque conhecimento nunca é demais. Amém. Amém. Ok, meus irmãos. Obrigado, pastor Leandro. Foi muito boa aula aqui para o nosso início aqui, né? Que até a gente pegar assim o embalo mesmo, né? A gente está o quê? Desde novembro sem ter aula, sem se encontrar. Mas foi muito bom, obrigado. Eu espero que todos tenham aproveitado aí. Eu aconselho, né? Tenta imprimir a apostila, que aí fica melhor para você estudar lá, tá? Então, meus queridos, nós vamos encerrar agora, tá? Daqui a pouco eu vou mandar para vocês a lista de frequência para você ver se eu marquei certo lá o seu nome. E aí, qualquer coisa, você pode estar perguntando, tá? Então, na próxima terça-feira, a gente se encontra aqui com o Leandro, tá? Para os que estão inscritos de escatologia, sexta-feira a gente se encontra aqui também para estudarmos, tá? Escatologia. Tá bom, vamos orar? E depois você fica à vontade, tá? A gente não desliga aqui o Zoom, você pode ficar depois, eu vou encerrar aqui a gravação, aí você fica à vontade para conversar e tudo mais, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo hoje com o pastor Leandro. Abençoa a sua vida, aquilo que ele tem aprendido do Senhor e tem repassado, Senhor, daquilo que o Senhor o tem ensinado. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelos irmãos que estiveram aqui. Alguns tiveram dificuldades com o programa, com o computador, com o sinal da internet, mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Está conosco, nos dá uma semana ainda abençoada, a semana que ainda temos, ó Deus, e que na próxima terça, Deus, o Senhor nos traga de volta aqui para estarmos com o nosso irmão, professor, aprendendo mais sobre o Espírito Santo, sobre o andar, sobre o caminhar com o Senhor. Obrigado, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.